Quando nós pensamos a obra do Rogers, né, nós vemos que ele fez todo um trânsito do empirismo objetivista para o empirismo fenomenológico, né, e desenvolveu uma metodologia fidedignamente fenomenológica, né, uma metodologia compreensiva, né, tanto da vivência dos trabalhos em terapia individual como dos trabalhos em grupo, né, de modo que faz sentido, né, nós falarmos num trânsito no decorrer da obra do Rogers entre o empirismo objetivista e o empirismo fenomenológico, né? Isso porque, fundamentalmente, né, o meio no qual o Rogers desenvolveu sua obra, o meio norte-americano, o meio da academia norte-americana, não é um meio que cultive um empirismo fenomenológico, né? O meio da cultura da academia norte-americana é um meio que cultiva a perspectiva de um empirismo objetivista, né? E empirismo fenomenológico é uma coisa, empirismo objetivista é outra coisa completamente diferente. Aliás, nós poderíamos dizer, empirismo fenomenológico é uma não coisa e empirismo objetivista é outra coisa, né? Rogers faz esse trânsito da perspectiva de um empirismo objetivista, já que ele fazia parte do meio da cultura da academia norte-americana, né? E se direciona na radicalização no sentido de um empirismo fenomenológico. Compreensão é eminentemente empirismo fenomenológico, né? A fenomenologia, fundamentalmente, é uma questão de empirismo. A fenomenologia, já desde Brentano, né, é um empirismo, né? É o empirismo da consciência pré-reflexiva, né? É o empirismo da consciência pré-conceitual. Empirismo, em específico, quer dizer sem teoria. É a vivência na ausência da teoria, né? Quer dizer, então, a vivência fenomenológica, como eminentemente não teórica, como eminentemente pré-teórica, ela é empirismo. Ela é a vivência empírica, né? Mas é preciso distinguir, de um modo muito particular, o que é o empirismo fenomenológico do empirismo objetivista. Meio da academia, da cultura norte-americana, era eminentemente objetivista num sentido, era eminentemente empirista num sentido objetivista, não era no sentido fenomenológico. A particularidade do Rogers é transitar do empirismo objetivista para o empirismo fenomenológico, passando, inclusive, por fases intensamente objetivistas, né? E fases que terminam marcando a sua obra e marcando a transmissão de sua obra. Mas, em específico, o Rogers cultivou a perspectiva de um empirismo da compreensão, perspectiva de um empirismo fenomenológico, né? E como nós dizíamos, empirismo é uma questão de não teoria. O que é empírico é aquilo que é não teórico. A vivência fenomenológica é empírica porque ela é não teórica, né? Agora, uma coisa é a vivência fenomenológica, que é a vivência da ação, que é a vivência da condição de nós mesmos enquanto atores, é a vivência do ator, o empirismo da ação, que é o empirismo fenomenológico. Outra coisa é o empirismo do objeto. O objeto e o sujeito não fazem parte do fenomenológico. O sujeito e o objeto se dão depois que a vivência fenomenológica da ação se dá. Depois que a vivência fenomenológica da ação se dá e nós constituímos a experiência do modo coisa, do modo acontecido de sermos, no modo acontecido de sermos aparecem objeto e sujeito. No modo de sermos do acontecido. No modo de sermos do acontecer, que é o modo de sermos da ação,
não existe sujeito e objeto, porque o que existe é a vivência do ator. A vivência fenomenológica do acontecer, da ação, é a vivência do ator. Só depois que a ação transita no seu desdobramento e decaimento é que se constituem o sujeito e o objeto. Sujeito e objeto não são próprios da ação. Sujeito e objeto são próprios do modo acontecido de sermos. Quando se constitui o modo acontecido, o modo coisa de sermos, então se constitui o sujeito e o objeto. E o sujeito contempla o objeto. E isso é eminentemente teórico. Isso é eminentemente a teoria. A contemplação que o sujeito faz de um objeto. Os objetivistas pretendem que a contemplação que o sujeito faz de um objeto seja empírica. Não vamos discutir isso. Não é não. Né? Mas não vamos discutir isso. Né? Quer dizer, a própria condição de sujeito e objeto é uma condição teórica, é a condição da teoria. Né? Mas os objetivistas pretendem que o seu empirismo seja uma descrição fidedigna, fiel do objeto. O que é a perspectiva do empirismo objetivista? É a descrição, né, fidedigna, sem se afastar em abstração, né, a descrição fiel do objeto. Que os objetivistas pretendem que seja empírica. Então, isso é o empirismo objetivista que se dá no modo coisa de sermos. O modo de sermos do acontecer, o modo de sermos da ação, não é teórico. Porque, em particular, não comporta a presença do sujeito e do objeto. Sujeito e objeto não existem no modo fenomenológico de sermos. No modo fenomenológico de sermos, existe a vivência do ator, existe a vivência da ação. Né? Mas o meio da cultura da academia norte-americana era e é eminentemente objetivista, eminentemente empirista, como é característico da ciência explicativa. E o Rogers vivia nesse meio da ciência explicativa, da academia, que pratica a ciência explicativa. Né? Mas o Rogers, apesar de fazer parte do meio do objetivismo, da ciência objetivista, né? O Rogers, desde o início, teve uma intuição profunda do fenomenológico. Né? E aí ele começa a se dedicar à questão da compreensão, à questão da empatia, né? E vai se dedicar a desenvolver a abordagem dele como uma abordagem especificamente ligada à compreensão e à implicação, ou seja, especificamente ligada ao fenomenológico. Então, se em alguns momentos o Rogers peca, né, por uma perspectiva objetivista, e isso acontece ao longo da obra dele, né, há que se celebrar no Rogers um direcionamento consistente, mesmo no meio objetivista, em direção ao fenomenológico, enquanto teoria, enquanto método, enquanto concepção ontológica do ser humano. Né? O Rogers se consistentemente em direção ao empirismo fenomenológico, né? Elegendo a compreensão, a empatia, a autorregulação, né? Como elementos básicos da sua concepção e do seu método. Né? De tal forma que existem momentos na obra do Rogers em que ele é muito objetivista, cientificista no sentido objetivista do termo, né? E, em certo momento, ele abandona tudo isso e se direciona decididamente ao fenomenológico, ao que ele chamou de empático, né? Ao que ele chamou de compreensão empática, que é a cognição específica do modo do empirismo fenomenológico. É a cognição específica do modo de sermos, do acontecer, né, da vivência fenomenológica. Né?
ninguém tão consistentemente se direcionou como Rogers em direção ao empirismo fenomenológico, em direção à vivência fenomenológica como teoria e como método de sua abordagem, né? E Rogers chega ao final da vida dele, né, com uma metodologia radicalmente dedicada ao empirismo fenomenológico, ou seja, à vivência fenomenológica, da compreensão, da implicação, da dialógica, quer seja em termos de relação diádica entre um terapeuta e um cliente, quer seja em termos da vivência grupal. Isso ainda não está adequadamente tematizado, né? A vivência grupal como vivência fenomenológica. O desenvolvimento de um método fenomenológico de lidar com a vivência fenomenológica grupal, né? Todos baseados no empirismo fenomenológico. Então, se o Rogers, em algum momento, né, ele fica preso a algumas perspectivas do empirismo fenomenológico, o direcionamento dele é radical e consistentemente direcionado à vivência fenomenológica, à vivência do empirismo fenomenológico, à vivência do empirismo da compreensão, à vivência da empatia como vivência fenomenológica pré-reflexiva e pré-conceitual, né? A vivência da compreensão empática, seja em termos de relação interindividual, seja em termos de vivência grupal, que foi um grande achado e uma grande contribuição do Rogers, né? De modo que se o Rogers peca em alguns momentos porque fica emaranhado em algumas premissas do objetivismo, isso se devia ao tempo dele, ao desenvolvimento da cultura fenomenológica no meio da academia norte-americana. Mesmo assim, o Rogers foi um pioneiro no sentido do direcionamento no sentido de uma perspectiva que valorizasse a compreensão, que é eminentemente fenomenológica, que valorizasse a implicação, né? E nós podemos dizer assim, a explicação é característica do modo acontecido de ser, da teoria, da dicotomia sujeito e objeto, né? Do empirismo objetivista, né? Rogers recusou sistematicamente a explicação, né? E epistemologicamente, ontologicamente, metodologicamente, cientificamente, valorizou a compreensão como o elemento central da sua metodologia fenomenológica.